Boa tarde, meu nome é Márcio, sou o presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Flores da Cunha. Hoje venho fazer esse vídeo para explicar a reunião que tivemos no dia 10/8 no gabinete do senhor prefeito. Mas, antes de tudo, quero fazer os agradecimentos a todos os associados e aos novos sócios, e aos parceiros conveniados, e à nossa equipe. A confiança dos associados pelos votos, e vou apresentar a minha vice, Daiane, que ela vai nos mostrar as nossas reivindicações. Boa tarde, servidores e servidoras. Então, a nossa pauta que foi apresentada para o prefeito no dia da reunião, ela nada mais é do que uma repetição do que a gente já tinha pedido por escrito através de requerimento. Então, a nossa primeira reivindicação foi o aumento de 15%, que seria, então, até o padrão 7 e acima do padrão 6% de aumento. Sobre isso, a nossa advogada vai explicar como é que funcionaria esse aumento que o prefeito disse que não tem como nos dar. Boa tarde, associados. Meu nome é Roberta Munhoz, sou advogada do Sindicato de Servidores de Flores da Cunha. Agradeço a confiança por estar aqui, a presidente, a vice-presidente Daiane Dalazen, professora, ao Márcio, presidente também e motorista da saúde, aí, que tanto nos representam, além de toda a nossa equipe que vem lutando aí pelos direitos dos servidores e vem batalhando nessa luta aí com a administração para condições mais dignas de trabalho, para salários mais justos. Eu vou vir aqui para dar uma ajuda para eles, então, enfim, a respeito de algumas pautas que foram abordadas na reunião do dia 10 de agosto com o prefeito, tá? Cumpre frisar também, né, Daiane, que essa já é a segunda reunião com essas mesmas pautas e reivindicações e que também vem sendo feitos tantos outros protocolos em questão a respeito e direitos dos trabalhadores, tá? Então, sobre o aumento salarial, o prefeito afirmou que ele não tem recursos, mas não é essas informações que nós temos no site da Câmara de Vereadores, tá? Na Câmara de Vereadores, no portal da Transparência, o relatório mostrou que a receita total arrecadada no período de janeiro a dezembro de 2022 foi de R$ 193.037.202,19 centavos. Quanto à despesa total liquidada foi de R$ 157.187.218,33, resultando em um superávit. O que é superávit, gente? Superávit é um saldo positivo, tá? De execução orçamentária de R$ 35.899.983,86. A receita foi de 22,84 superior à despesa liquidada, ou seja, para cada R$1 arrecadado foi gasto 81 centavos. Em relação à despesa empenhada, o superávit de execução orçamentária foi menor, no valor de R$ 4.900.606,88. Então, o prefeito alegou que nesse ano ele teve uma dificuldade em relação ao ICMS, porque ele não estava sendo arrecadado, mas a gente já sabe que o ICMS já teve a votação para a volta da arrecadação do ICMS, inclusive já foi passado um valor para o município de Flores da Cunha, mas em relação ao primeiro quadrimestre do ano de 2023, que se trata sobre o ano vigente agora, o relatório demonstrou que a receita total arrecadada no período de janeiro a abril foi de R$ 70.178.674,22, enquanto a despesa total liquidada foi de R$ 43.846.317,17, resultando em um superávit de execução orçamentária de R$ 26.332.317,05. Então, apenas no primeiro quadrimestre, né, presidência, já teve um superávit de 26 milhões, né? Aqui também a gente pode apresentar que nós tivemos um vídeo gravado na Câmara de Vereadores. Quem quiser, a gente pode passar o link sobre o aumento do número de cargos de CCs que geraram um gasto na folha de pagamento muito superior ao jamais visto no município, né? Essa gestão atual, ela recebeu um comprometimento de 36% e já teve um comprometimento maior da folha de pagamento justamente não é só com o número de CCs, mas com o salário que eles recebem, que é em torno de R$ 6.800 cada CC recebe, uma média salarial, né, de todos os CCs.
Então, a média salarial de servidores é em torno de R$2.000, enquanto para CCs a média salarial é de mais de R$6.000 para cada um, né? Aqui no segundo item, eu já vou fazer uma brecha, daí, se tu me permite. E sobre relação aos cargos de confiança que estão em operação no município, a gente quer atentar que os cargos de confiança, nós não temos nada contra eles, mas eles devem exercer necessariamente funções de direção, chefia e assessoramento. Isso é previsão legal, gente. Então, se vocês conhecem algum CC que não está exercendo função de direção, chefia ou assessoramento, vocês informem para o sindicato que nós estaremos abrindo um protocolo com a lista de CCs que não está exercendo a função de direção, chefia ou assessoramento, para protocolar junto ao prefeito para solicitar esclarecimento. A outra pauta que nós reivindicamos com o prefeito, então, foi a gratificação para servidores ativos, né? Então, o sindicato solicitou que os servidores que tivessem alguma formação, estivessem numa função, que ocupassem desses conhecimentos, pudessem ser gratificados em função dessa formação. E o município, a gestão, então, disse que ia atentar a isso, né? Respondeu que pretende trabalhar nessa questão e também respondeu que tudo é um processo, que é preciso ter paciência, porque é um processo e que vai ser iniciado uma formação para os servidores à medida do possível. Essa foi a resposta do prefeito. Lembrando também que os professores da educação especial não recebem gratificação por ter essa formação para lidar com situações com a educação inclusiva, né, especial. Um outro caso também que a Roberta vai nos ajudar em relação à insalubridade e à periculosidade. Então, cada 2 anos esse laudo ele é revisto e a questão, segundo o secretário, precisa ser estudada para não haver injustiças, né? O prefeito também nos disse que os treinamentos das ENRs já estão sendo contratados e serão realizados nos próximos dias. Ele observou também e reconhece que é necessário que as nossas solicitações elas são pertinentes e que no primeiro ano de gestão ele não pôde conceder os reajustes, né? Mas que no segundo ano ele deu um aumento que ele considera além. A administração também se disponibilizou a fazer um estudo da legislação vigente dos outros municípios para instituir a gratificação, no caso da gratificação, né? E sobre os terceirizados também, Roberto, me ajuda. Então, eu vou fazer dois adendos aqui, Dai. A primeira questão dos AES, que é o pessoal que atende alunos com necessidades especiais, autistas, portadores de algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual. Em Caxias do Sul, por exemplo, os professores recebem um adicional de 50% quando tem que fazer um plano de aula para um aluno com necessidades especiais, e isso não se mistura com monitores. A Daiane pode contar para nós, que ela já tem experiência de 19 anos no município, que quando tem um aluno com necessidades especiais, tem todo um trabalho particular para fazer um ensino qualitativo e não quantitativo, para poder fazer o aproveitamento desse aluno. E por isso, em vários outros municípios, tem essa compensação. Aqui em Flores da Cunha, nós temos um núcleo, que é o NIAE, que ele faz atendimentos também extra-turno, né, desses alunos, e esses alunos que são atendidos ali não são somente professores. Temos fonoaudiólogas, temos psicólogos, todos que é requerimento ter a especialização para tratar de alunos com necessidades especiais, para poder ingressar no NIAE. É exigida uma qualificação específica para eles, mas eles não são compensados por isso, né? Daí uma profissão tão necessária, né? E em relação à insalubridade e periculosidade, a questão do laudo, que só para vocês entenderem um pouquinho, daí explicou muito bem, mas é só os termos técnicos, né? O nome do laudo que é feito anualmente é o PPRA. A partir desse PPRA é confeccionado os chamados PPPs, né? Que são os perfis profissiográfico profissional. Eles são feitos de acordo com as NRs, NR15, NR16.
Só que esse laudo a gente levou para vários grupos de estudo, né? Daí fizemos orçamentos e nós temos mais de 40 pontos que teriam que ser abordados e conversados novamente com esse técnico de segurança do trabalho, para que ele fizesse considerações importantes e que são da categoria de cada classe. Por exemplo, ruído, medição de vibração, que muitas categorias não têm, divergências entre as mesmas profissões e as mesmas atribuições entre o município de Flores da Cunha e outros municípios. E isso só pode ser feito abordagem por técnico de segurança do trabalho, né? E é tão importante a gente falar sobre esse tema porque nós temos uma rifa que está arrecadando valores para poder contratar esse técnico para que a gente possa fazer um contraponto e também ter a condição de salubridade e periculosidade de acordo com aquilo que a pessoa realmente está exposta no ambiente de trabalho, seja a questão da insalubridade ou da periculosidade, né? E a questão da terceirização, né, que tu tinha pedido, né, Dai? O sindicato solicitou, então, enfim, a questão da abordagem da terceirização, porque muitas das atribuições que antes eram ocupadas por servidores, agora estão sendo feitos processos licitatórios, onde estão sendo executados por mão de obra terceirizada. O que acontece, gente, com esses casos de terceirização, tá? Não vai para o fundo de aposentadoria, a pessoa é paga e não contribui para o fundo de aposentadoria, o que acaba causando esse rombo, que na verdade hoje em dia quem está pagando a conta são os aposentados, né? Estão sendo taxados ali, os servidores também aumentou a alíquota de 11% para 14%, porque quanto mais se terceiriza, mais se aumenta o rombo. Então, a gente solicitou também que essa alíquota, que fosse pensado para instituir uma alíquota de arrecadação para o fundo, com as mãos de obras terceirizadas também, né? Então eu acho que era mais... Eles também, em relação a essa questão da terceirização e dos CCs, o prefeito disse que era para fazer um protocolo específico, e é isso que a gente vai fazer, apontar casos em específico, abrir protocolos, e se vocês tiverem casos também de mão de obra terceirizada que antes era ocupada por servidores públicos, municipais, vocês informem ao sindicato que será protocolado. Agora sobre os monitores, então o sindicato solicitou junto ao poder público que esses monitores tenham um curso de capacitação que adeque o trabalho deles junto com os professores na sala de aula. E também, não foi escrito em ata, mas que esses monitores iniciem o ano com os estudantes. Outro ponto levantado foi em relação ao vale alimentação para plantonistas e motoristas da saúde. Então, o sindicato solicitou que seja reavaliado o valor das diárias e também do deslocamento. O prefeito e o secretário falaram que vão analisar a viabilidade dessa... Eu acho que esse Márcio até pode comentar um pouco sobre... Essa demanda foi trazida pelo Márcio, né, Márcio? Sim. Sobre os plantonistas que fazem 12 horas de trabalho, né? Isso porque o valor é muito baixo e não consegue fazer as 3 alimentações diárias, né? Café, almoço e janta, no caso de 12 horas. Então fica muito pouco mesmo e eles ficaram de analisar. Estamos aguardando até agora, né? O outro ponto, então, é o vale alimentação para acidentados no trabalho, né? Então, o que acontece? Quando um servidor se acidenta em trabalho, ele é afastado e ele não recebe o vale alimentação. Então, o sindicato pediu para o prefeito cuidar, atentar-se a esse, não é um detalhe, né? É esse quesito, mas a explicação do procurador do município foi que, por se tratar de uma verba indenizatória, ela não pode ser remuneratória. E o prefeito também afirmou que isso tem que ser muito bem estudado e que eles elaboraram a legislação com muito cuidado. Pessoal, essa questão aí de elaborar a legislação com muito cuidado, até no momento da reunião eu fiz uma observação que esse cuidado que eles estão tendo é justamente para suprimir direitos que antes eram direitos concedidos aos servidores, né? O auxílio acidente, o vale-refeição sempre foi pago em casos de acidente de trabalho, tá? E essa legislação criada do Vale Transporte foi justamente desqualificando esse caráter que antes era caracterizado como remuneratório, como se fosse indenizatório.
e gerou esse prejuízo para tantas pessoas que sofrem esse acidente de trabalho, né, Márcio, e que ficam, além de estarem incapacitadas no momento em que estavam lá morando, ainda ficam com condições de subsistência mesmo reduzidas, né? Isso mesmo, não tem como fazer alimentação, e mesmo eles estavam trabalhando, eles não estavam em férias, eles estavam trabalhando para o município. Então, essa foi uma reivindicação que fizemos para eles também. O próximo item seria o cálculo para valores de vale transporte. Então, foi solicitado para a gestão nos informar como é que era feito, né, qual era o parâmetro para o valor das passagens do vale transporte. E a resposta foi que é feito um cálculo em cima das passagens urbanas do município. E o valor que recebemos é R$ 148,40, levando em conta que o valor do transporte aumentou já, né, e não foi reajustado, e o valor que deveríamos recebemos agora R$ 6,74 o dia, mas o valor deveria ser R$ 8,00 dia. Nós conversamos com a Flor da Serra, responsável pelo transporte urbano, e nos informaram que o valor da passagem é de R$ 4,00 a passagem urbana. Isso. Então, porque esse questionamento partiu do princípio que nós não entendemos como se tem um valor tão pequeno para vale transporte, quando na verdade o gasto é bem superior. E nos foi respondido em relação à questão do parâmetro do ônibus urbano, mas também não alcança o parâmetro do ônibus urbano. Então, de acordo com a fundamentação do prefeito, nós vamos abrir um novo protocolo nesse quesito, solicitando então que o parâmetro utilizado seja o ônibus urbano, mas que, enfim, que receba então de acordo com o valor que está sendo cobrado, que seria de R$ 8,00 por dia, que já não é um valor muito alto, mas se segue a justificativa dele, tem que ser aumentado, né, Márcio? E lutando sempre por um aumento digno, com condições onde todos consigam se manter com esse valor do transporte, não tenham que pagar para fazer o deslocamento, né? Isso mesmo. Outro ponto é sobre o assédio moral. Então, ele é muito recorrente em muitas secretarias e nós pedimos, o sindicato pediu então um acompanhamento de psicólogos, psiquiatras para essas pessoas servidoras, né, que foram vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho. Sobre assédio moral, que eu gostaria de uma explicação mais técnica, que se constitui, advogada, assédio moral no trabalho? Sim, o assédio moral no ambiente de trabalho, ele pode se configurar de várias formas, né? Mas o principal, cobrança de demanda de trabalho, essas questões cotidianas relacionadas ao trabalho, observações sobre o trabalho, considerações de melhora, não configura assédio moral. Configura assédio moral quando, né? Quando a pessoa ela é coagida, abordada, muitas vezes humilhada, e a humilhação ela vem de várias formas, né? A forma mais recorrente agora que nós estamos recebendo aqui no sindicato, até é bom a gente poder dar esse alerta agora, né, nesse vídeo, é que as pessoas são abordadas de surpresa, são convidadas a ir para uma sala com 3 pessoas, e nessa sala são feitas várias observações em relação ao trabalho delas, observações normalmente negativas, e não está sendo dado direito à defesa e ao amplo contraditório, né? Nessas atas que são registradas, a pessoa naquele momento de surpresa, ela acaba assinando essa ata. Só que na verdade depois ela se sente mal, a pessoa fica muito triste, ela gostaria de talvez ter tido um outro tipo de abordagem. Nós comentamos sobre isso com a administração e eles disseram que essa forma de abordagem é uma forma que vai conversar com eles sobre a melhora de trabalho. Só que não é assim, gente. Eu até citei o ditado, né, Daiane, na reunião, que tu se elogia em público e que critica em particular, né? Chamar primeiro esse funcionário em particular, sem exposição com outras pessoas, poder fazer as observações, servidores que estão no estágio probatório, não expor eles ao ridículo, nem não precisa também fazer ofensas no estágio probatório,
e fazer observações cotidianas de como ele pode melhorar nesse estágio probatório, porque é tão importante para o crescimento dele e para o crescimento do próprio município, que vai receber os reflexos desse trabalho e desse serviço desse estagiário e também dos outros servidores, né? O assédio moral, continuando, né, sobre vocês têm que atentar toda forma de contato e observação em que vocês se sintam humilhadas ou humilhados, agredidos ou agredidas, formas de abordagem onde sejam coagidas, exemplos clássicos também que nós temos, né, Dai, em momentos em que as pessoas vão ao ambiente de trabalho, não deixam elas sequer fazer o registro do ponto, onde as horas extras nunca podem ser computadas, mas as horas que devem sempre são e devem ser pagas. Registros recorrentes de atitudes também de perseguição, de abordagem, onde a pessoa se sente triste, danos psicológicos, atentem aos sinais de depressão, danos psicológicos. E a gente está aqui, né, fazendo atendimento jurídico online e presencial para saber identificar o caso, para fazer esse acolhimento, para fazer o requerimento, para poder, caso a caso, identificar as possíveis soluções, né? Mas a gente já falou com o prefeito em relação a isso, e se caso vocês forem abordados para essa reunião com superiores, com 3 superiores ou 4 superiores, onde só vocês estão lá recebendo essas críticas e se sentindo até mal, constrangidos, vocês, por favor, podem ligar para o sindicato, e se vocês desejarem que eu acompanhe vocês nessas reuniões, eu posso estar presente, é só fazer o agendamento prévio. O nosso próximo ponto, então, é a reavaliação do laudo de insalubridade e a readequação do pagamento realizado sobre o padrão 1 do quadro de servidores, a fim de que seja pago sobre o padrão de servidor efetivo e não sobre o cargo de comissão. A administração explicou como foi feito o laudo e o sindicato manifestou o pedido que seja feita uma nova avaliação com o técnico em segurança do trabalho contratado pelo sindicato. A questão do padrão ali, ele está sendo pago sobre o padrão 1 de cargo de confiança. Mas na lei municipal que instituiu o pagamento de insalubridade e periculosidade, é bem clara, explicando, dizendo que é sobre o menor padrão de provimento efetivo. Nosso menor padrão de provimento efetivo ativo é o padrão número 2. Nós temos a lei que é disponibilizada no site da Prefeitura, inclusive na Câmara de Vereadores. E a gente até fez um novo requerimento agora para o município, solicitando que seja pago de acordo com a previsão legal, porque não tem motivo para ser pago diferente daquilo que foi previsto e diferente daquilo que também foi explicado aos vereadores, né? E a gente está aguardando um retorno, e se caso não for positivo e não tiver alternativa de conversa e negociação, a gente vai ter que abrir um processo judicial, então, para poder receber os pagamentos da forma correta. O próximo assunto é sobre os guardas patrimoniais /municipais, né? O sindicato apresentou uma proposta para instituir uma gratificação para os guardas patrimoniais e a prefeitura explicou que isso já foi estudado e não é possível adequar, pois estaria em desacordo com a legislação federal. Roberta? Sobre a questão dos guardas patrimoniais municipais, até na data a gente contou com a ajuda e o apoio da Rosane, que é uma professora casada com um guarda municipal em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, os guardas municipais que estavam na antiga função, que era de nível fundamental e que tinha as atribuições mais limitadas do que a Guarda Civil Municipal, para eles foi oportunizada chances de treinamentos e cursos que pudessem qualificar esses guardas para se equiparar uma forma de equiparação entre eles e a Guarda Civil Municipal. Essa gratificação é paga no município de Caxias do Sul, inclusive nós entregamos para o prefeito a legislação do município para que ele fizesse uma análise. O que ele disse que não seria possível, mas isso é aplicado em vários outros municípios, então alguma possibilidade acho que deve ter, né, gente? Porque só pensar de um lado onde nada se pode criar em fins legais para poder fazer essa equiparação. Atualmente nós temos 8 guardas municipais,
Esses guardas municipais estão sem uniformes, estão sem supervisão, estão trabalhando em locais locais com patrimônio alto, né, Márcio? Sem essa proteção necessária para o exercício da profissão. E a gente está reiteradamente falando com a administração, falando com o Ministério do Trabalho, conversando com o Ministério Público e conversando inclusive com os vereadores para buscar um amparo para essa classe que ficou no limbo, literalmente, né, gente? Porque nós tivemos a criação da Guarda Civil Municipal, a troca da nomenclatura, eles fizeram um concurso para Guarda Municipal e agora são guardas patrimoniais, e é uma classe que está sendo insistentemente representada por nós e sendo sempre falada nas reuniões, e a gente vai continuar nessa luta para que consigamos uma equiparação com a Guarda Civil Municipal, ou então que seja pago os direitos devidos a esses guardas, né? Condições mais dignas de trabalho, segurança no ambiente laboral, que é crucial para o bom exercício da profissão, né? Junto com a questão da guarda, já que eu puxei, se me permite, Daiane e Márcio, a questão dos EPIs, né? Na reunião do dia 10, o César Cons disse que consultou que é o secretário da administração, disse que consultou no almoxarifado a questão do fornecimento dos EPIs e ele disse que já estariam inclusive disponíveis, né, para entrega. Mas no outro dia, na parte da manhã, o nosso diretor, o André Luque, foi até o almoxarifado e não tinha nenhum equipamento de proteção e segurança. Eles mensuram que há cerca de 1 ano não é fornecido uniforme para o pessoal das obras, por exemplo, que trabalham com esgoto, trabalham com ambiente totalmente insalubre. Não temos registros de fornecimentos de EPIs, não recebemos botinas até hoje já é dia 28, né? Hoje já é dia 28, 18 dias depois da reunião, ninguém ainda recebeu. E os novatos, que são os que estão em estágio probatório, que ingressam no município, têm que fazer a aquisição do seu próprio material de segurança, porque não é fornecido pela administração. As alegações do prefeito são que deu um problema no processo licitatório e nas características disponibilizadas no processo como um todo. Todavia, quando eu mesma já trabalhei no município, enquanto outras pessoas que já trabalharam ali sabem que em casos de emergência tem que ser feita a aquisição por uma outra modalidade de licitação, mas jamais deixar o servidor desamparado, sem equipamento de proteção e segurança, sem botina e sem tantos outros mecanismos de proteção do próprio servidor, né, Márcio? Isso mesmo. Porque os salários já são baixos, ainda deixar eles desamparados, né? Ter que comprar a própria botina é complicado, né? Isso mesmo. Destacando o caso dos eletricistas também, né? Eu falei várias vezes sobre o caso dos eletricistas, tá? O caso dos eletricistas já foi levado para o Ministério do Trabalho, já foi levado para o Ministério Público, já foi levado também para os vereadores. A gente está conversando porque nós estamos muito preocupados com os eletricistas. Os eletricistas não têm equipamento de proteção e segurança, eles sobem num caminhão MUC em alturas muito altas, sem o colete, sem proteção, sem luva, gente. Então nós tivemos eletricistas, agora nós tivemos o episódio de um eletricista que ele levou um caso gravíssimo, foi hospitalizado, foi preenchida a CAT, ele foi eletrocutado nos postes de alta tensão. E cumpre frisar, né, Daiane, que na maioria dos municípios da região, o trabalho de manutenção nos postes de luz, troca de lâmpada, instalação de luminárias, nem é feito pelos servidores, é feito pela contratação de empresas que têm todo o mecanismo de proteção, como a Jobel, empresas que conseguem fornecer segurança, né? Empresas especializadas. Eles não recebem o treinamento para prestar esse serviço e nem todos os utensílios necessários, como a vara, a luva, o uniforme anti-chama, e eles ficam fazendo esse serviço o tempo todo e exaustivamente, né? Nós nos compadecemos da questão dos eletricistas e nós estamos nessa luta por condições dignas e condições, eles estão, na verdade, é uma das classes mais prejudicadas porque eles correm risco de vida mesmo a todo momento, sem proteção, sem equipamento de proteção e segurança. E, na verdade, eles também não receberam o equipamento de proteção e segurança. O prefeito foi questionado no momento da reunião e afirmou que iria fornecer para eles, e de passados 18 dias nenhum deles recebeu e continuam aí na rua dando a vida, literalmente, né, para o município. E os sindicatos não podem ficar omissos nessas... Então,
O outro ponto é em relação aos agentes comunitários de saúde, né? Então, existe uma verba federal que deveria ser repassada para esses funcionários, mas, segundo a prefeitura, segundo a gestão, a federação não repassou essa verba, então os agentes estão sem receber. Na verdade, o prefeito disse que, nesse caso, se caso fosse comprovado o recebimento desse recurso, que ele iria abrir margem para negociação com os agentes de saúde para repasse total ou parcial de valores. Então, para a gente poder receber um parecer do Ministério enfim, que faz esse repasse de valores, nós abrimos um pedido para ver se esses valores estão sendo repassados ou não. E munidos de provas que nós possamos comprovar esse recebimento, nós iremos sim protocolar com o prefeito e iniciar as negociações das agentes comunitárias de saúde para o recebimento de um incentivo, na verdade, não eles chamavam antigamente de 14º, mas é um incentivo que é pago anualmente para os agentes de saúde. No final da reunião, perguntei ao senhor prefeito novamente sobre o aumento. Ele falou que até o dia 31/12 ele poderia dar um aumento. Então, nós temos dois caminhos. Aguardar até dia 31/12. Lembrando que, nesse caso, se não houver aumento, teremos mobilizações recorrentes em 2024. A outra opção é o interesse em fazer uma nova assembleia para colocar em votação o estado de greve neste ano. Então, nós estamos esperando daí os servidores entrarem em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail do sindicato, para a gente poder tomar uma posição frente à decisão coletiva. Isso mesmo. Isso. Só para a gente explicar um pouco legalmente como funciona o estado de greve, tá? O estado de greve, pessoal, não é greve em si, tá? O estado de greve é um estado que vai ser decretado por 72 horas. Se caso for decidido em assembleia, se a maioria de 50 mais 1, né, for decidir pelo estado de greve, nós vamos fazer um protocolo para o prefeito, informando ele sobre o estado de greve, com 72 horas antes que ele aconteça, e daí haverá, nesse caso, um dia de paralisação. Esse um dia será para uma contraproposta do prefeito, mas a gente precisaria do apoio de no mínimo 50% de todas as classes nessa mobilização. Então, tem esses dois pontos de vista, nós estamos recebendo, né, ali pelo WhatsApp, que é no 999054851 aqui do sindicato, e no e-mail valorizaçãosindical@gmail.com, também sugestões, se vocês tiverem outros caminhos aí que vocês acham pertinentes nesse caso, para que a gente consiga formar uma enquete e um registro de opiniões para verificar se é melhor a questão de aguardar até o dia 31, né? Isso. Lembrando que aí, nesse caso, vamos ter umas mobilizações recorrentes em 2024, né? Se não tiverem na mobilização agora para esse ano, uma assembleia esse ano que vem nós faremos mobilizações recorrentes em 2024. Tem uma coisa também que é bem bom pontuar, né, destacar, gente, que no ano de 2024 não é possível aumento real salarial. Na nossa data base em janeiro só é possível reajuste inflacionário, né? Então, o tempo que nós temos para reivindicar e que o prefeito se solidarize conosco e entenda o servidor e tente valorizar essa classe é a questão do aumento até dezembro, né? Isso mesmo. E também é importante dizer que nós tivemos um importante reajuste salarial no ano de 2018, que foi o aumento real que foi dado pela administração no ano de 2018 pela antiga gestão. E nesse aumento foi dado um aumento de salários que deu reflexo também para os aposentados, que é uma classe que está sendo tão esquecida, né, Márcia? Eu acho que a palavra é correta, né? Então, o que a gente quer é que que o prefeito faça uma contraproposta. A gente fez um percentual de aumento, né, Márcia? Isso. Mas uma contraproposta eu acho que seria importante para simplesmente também, eu acho que demonstrar um interesse na valorização do serviço público e do servidor, né, Márcia? Isso mesmo. Então, quero agradecer. Agradecemos. Muito obrigada pela atenção. Muito Compartilhem o vídeo para todos os servidores.
Os que não são sócios se sintam acolhidos, vocês não estão sozinhos, contem com o sindicato, nos procurem. Se associem também. E muito obrigado. Muito obrigada.